Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar com os irmãos aqui na primeira igreja presbiteriana do Recife. Talvez alguns irmãos aqui lembrem, mas eu acredito que foi em 1990, 30 anos. Muitos não estavam aqui naquela época. Eu vim pregar aqui e foi quando eu conheci essa igreja, quando me aproximei um pouco mais do reverendo Augusto Nicodemos. Ele me convidou naquela época para ser um dos pastores auxiliares da igreja, mas as circunstâncias na época não foram favoráveis, mas certamente temos aqui uma história que nos traz boas recordações, boas memórias desde aquele tempo. Eu queria convidá-los para abrir suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E nós vamos trabalhar esse capítulo inteiro. Vamos começar lendo os primeiros versos. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos cobrir todo o conteúdo desse capítulo. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos começar lendo os primeiros 9 versos. 2 Timóteo 3, 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Vamos orar? Pai bendito, estamos diante da Tua palavra, palavra que o Senhor inspirou, palavra que o Senhor conservou, preservou, e que hoje nós pedimos seja iluminada pelo Teu Espírito Santo, para que a nossa mente e coração possam ser por ela mais uma vez cativados para a honra e glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Hoje é o dia do Senhor, dia de alegria, dia de deleite na presença dEle. E, coincidentemente, também o dia em que nós celebramos os 504 anos da Reforma Protestante. Nesses 3 dias aqui nós ouvimos muita coisa sobre a Reforma, sobre a história da Reforma, sobre a importância que a Reforma teve na história como um todo e como é que nós chegamos aqui a partir desse movimento chamado a história protestante. E é interessante que nós podemos observar ao longo da história da igreja, seja a igreja lá no Antigo Testamento, seja a igreja neotestamentária e até mesmo a igreja contemporânea, ela constantemente precisa de reforma. Aliás, um dos lemas emanados da reforma foi exatamente igreja reformada, sempre se reformando ou sendo reformada, porque na verdade nós não nos reformamos, quem nos reforma, quem nos traz de volta a verdade é o Espírito Santo e a palavra de Deus. E nós agora vivemos já 504 anos
desse movimento acontecido, somos herdeiros da reforma. Temos um momento muito especial na nossa nação, no Brasil, em que o movimento reformado é crescente, é aparente, é muito visível com a graça de Deus, mas nós precisamos ser cuidadosos, porque sempre existe uma tendência de declínio e de esquecimento à medida que o tempo passa. E esse texto do apóstolo Paulo, ele é exatamente um alerta a seu discípulo Timóteo, trazendo pelo menos 5 ideias ou 5 conceitos que são muito importantes e que Timóteo não deveria menosprezar, para que também a igreja na qual ele era pastor, que no caso era a igreja de Éfeso, não passasse por esse problema e declínio. Observando uma coisa já, contando o final da história, essa igreja passou por esse declínio. Se você observar a igreja ou a carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, você vai ver que a igreja falhou em entender e guardar esses 5 princípios. Quais são eles? Vou listá-los agora e aí nós vamos ler o texto e observá-los. Primeiro, nós precisamos entender o tempo em que nós vivemos, nós precisamos entender como é o mundo. Em segundo lugar, nós precisamos entender como o mundo age para que nós estejamos prontos para receber. Em terceiro lugar, nós precisamos entender as consequências da ação do mundo sobre nós e como nós devemos reagir. Em quarto lugar, nós precisamos entender sobre qual fundamento vamos agir para manter a pregação da palavra e a igreja se reformando. E em quinto lugar, os frutos verdadeiros que vamos colher dessa palavra. A segunda carta de Paulo a Timóteo tem apenas 4 capítulos. Esses 4 capítulos, cada um deles traz uma mensagem quase que inteira. O primeiro capítulo fala de guardar o evangelho. O apóstolo diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Reavives o dom que há em ti. No capítulo 2, a segunda exortação de Paulo é: sofre pelo evangelho. Quem quer guardar o evangelho vai sofrer. E Paulo vai explorar esse tema que ele introduz no capítulo 2, aqui no capítulo 3, que nos fala a respeito de perseverar no evangelho, para finalmente no capítulo 4 nos anunciar o que nós devemos fazer, que é pregar o evangelho. Então, vamos tentar entender todas essas importantes exortações que Paulo dá a Timóteo e que nós as recebemos como palavra de Deus no nosso tempo e na nossa época. Observe como o apóstolo Paulo começa o texto dizendo: mas você precisa saber disto. Eu estou lendo na versão da Nova Almeida atualizada. Na nossa tradicional Almeida Revista e Atualizada, essa famosa expressão, tu, porém. Ou seja, Timóteo deveria ser diferente daquilo que anteriormente Paulo havia descrito a respeito daqueles que, na verdade, contestavam o evangelho. E isso serve para nós, irmãos, como um alerta de que nós cristãos não podemos viver iludidos. Nós temos que acreditar não no que o mundo fala a respeito de si mesmo, mas nós temos que acreditar na descrição que a palavra dá a respeito do mundo. E o apóstolo Paulo então vai passar a dar essa descrição. E às vezes é difícil para a gente entender essa descrição, porque o apóstolo diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu gosto de imaginar na dificuldade dos tempos que nós vivemos, reverendo. Olha só, cadeira estofada, ar-condicionado, você chegou aqui confortavelmente. Cadê a dificuldade dos tempos? Na verdade, nós vivemos num tempo de exceção dos tempos difíceis. Na verdade, nós vivemos num lugar e hora em que essa exceção se manifesta, mas que outros irmãos nossos não têm essa exceção.
No dia de hoje, tem irmãos ao redor do mundo, hoje é dia do Senhor, eles reconhecem isso, eles estão saindo quase que escondidos de suas casas, para irem a lugares secretos, para poder adorar a Deus debaixo de regimes, debaixo de religiões que odeiam o cristianismo. Irmãos nossos, que estão arriscando a vida, que estão arriscando sua família, maridos arriscando suas esposas e seus filhos para adorar a Deus. E a gente acorda num domingo de manhã com toda a facilidade do mundo e às vezes resolve não ir à igreja. Estou cansado, trabalhei muito, fiz muitas coisas, e aí a gente não entende os tempos difíceis que nós estamos vivendo. Mas o fato é que desde a época do apóstolo Paulo até a volta de Cristo, nós vivemos esses tempos, e os tempos difíceis são marcados por oposição. A oposição ao cristianismo sempre existiu e sempre existirá. Pode ser que as características dessa oposição mudem, mas a oposição sempre continua. Então, o que nós passamos no último ano e meio com essa pandemia, e a gente viu que restrições eram necessárias, eram importantes, mas a gente também viu o abuso da autoridade, a gente viu o abuso do poder público sobre a igreja, as restrições que não foram razoáveis muitas vezes. Por quê? Porque o cristianismo, queridos, ele não será amado no mundo. O cristianismo sempre sofrerá oposição. Os últimos dias são agora. Nós vivemos nos últimos dias. E aí então o apóstolo Paulo passa a descrever as características e o que é que torna os tempos difíceis. Será que são os terremotos? Será que são as queimadas? Será que são os fenômenos naturais? Não. O apóstolo Paulo explica muito bem o que torna os tempos difíceis. Versos 2: pois os homens, os seres humanos serão. E aí o apóstolo Paulo passa a descrever duas características do homem nos últimos dias que tornam os tempos difíceis. Em primeiro lugar, a sua conduta moral, e em segundo lugar, a falsa religião. Conduta moral e falsa religião. Observe bem, o que faz os homens os tempos serem difíceis pela conduta moral dos homens? Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, e por aí vai. O apóstolo Paulo usa 15 palavras para descrever a maneira que o homem vai agir moralmente, lembrando que suas ideias, que seus conceitos, que suas ações não são neutras. Aliás, a Escritura diz com muita clareza que nós cristãos seremos odiados pelo mundo. O mundo caído ao longo da história nega a verdade de Deus, e aí então a sua influência, afinal, ela ataca o cristianismo, ataca a santidade e quer atacar o próprio caráter de Deus. E aqui uma lição importante: não fosse uma expressãozinha que aparece lá em Gênesis capítulo 3, dizendo que Deus colocou a inimizade entre a mulher e a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, nós estaríamos nesse mesmo barco, nós seríamos inimigos de Deus, mas só pela graça de Cristo é que nós não temos todos esses adjetivos descrevendo a nossa própria pessoa. O problema, irmãos, é que nós temos uma tendência a pensar de nós muito acima daquilo que nós somos. Essa é a nossa natureza natural. Egoístas, avarentos, orgulhosos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
É interessante, isso não aparece com clareza no nosso texto traduzido, mas essa conduta moral dos homens, o que é que está no centro dela? Está o amor deslocado. A palavrinha filé ou filéu aparece aí várias vezes. Na expressão egoístas, a palavra significa amigos de si mesmos ou amantes de si mesmos. A palavra avarentos significa amigos do dinheiro ou amantes do dinheiro. Depois o texto diz assim, mais amigos ou amantes dos prazeres do que amantes de Deus. 15 expressões para mostrar como esse amor deslocado dos homens, ao longo do tempo, vai fazer com que eles se pareçam menos com Deus e mais com bicho. O homem, longe de Deus, ele vai afastando-se, ainda que tenha a imagem e semelhança de Deus, ele vai afastando-se dessa imagem, ele vai deixando de ser menos homem, conforme Deus o criou à sua imagem e semelhança, para se tornar mais como um bicho implacável, arrogante, e assim manifestam o seu ódio a Deus e àqueles que amam a Deus. Nós fomos criados, queridos, originalmente para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas esse homem descrito aqui pelo apóstolo Paulo, na sua conduta moral, ele ama mais a si mesmo e despreza plenamente o próximo e a Deus. Esse é o estado do coração do homem na queda. E como é que ele pratica essas coisas? Ele pratica essas coisas com falsa religião, falsas religiões. No finalzinho dessa parte, no verso 5, ele diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge deles. Essa é a marca das falsas religiões, das seitas, dos cultos, porque pegam a verdadeira religião, pegam a verdade de Deus e transformam a verdade de Deus em mentira, o que o apóstolo Paulo explica lá em Romanos, no capítulo 1. E hoje nós vivemos, em pleno século 21, a chamada religião ao secularismo, ou a religião secularizada, que diz que não gosta de religião, que diz que o Estado tem que ser um Estado arreligioso, e que fazem com que os poderes se tornem poderes totalitários. Hoje existe ao redor do mundo um claro amor ao Estado totalitário, existe uma rejeição à religião, existe um amor a determinadas características da nossa cultura e da sociedade como se fossem a verdade absoluta, e contrapõe essas coisas à fé. Aliás, essa foi uma das grandes jogadas de Satanás nos últimos séculos. Foi colocar, por exemplo, fé e razão como opostas. Fé e razão nunca foram dois polos opostos. Sempre foram unidas, na verdade. Colocar religião e ciência em polos opostos. É dessa maneira que o inimigo joga e age contra o povo de Deus e contra a mensagem e a verdade de Deus nos últimos séculos. Se você não tiver esse quadro na cabeça, você vai começar a acreditar nas coisas que o século ensina, que o homem é bom, que ele nasce neutro. O problema dele ficar ruim, se tornar ruim, é porque tem gente ruim no mundo e ensina as crianças a serem ruins, negam doutrinas fundamentais, negam a antropologia bíblica, negam a doutrina da natureza depravada ou da depravação total do homem. Por isso, queridos, não se enganem. Até mesmo porque a falsa religião, ela é zelosa. É isso que o apóstolo Paulo explica aí nesses próximos versos. Ele diz,
tendo forma de piedade, negando o poder dela, fiquem longe também desses, pois entre eles se encontram aqueles que entram nas casas, cativam corações, cativam o pensamento das pessoas. Ele usa aqui o exemplo de mulheres que provavelmente estavam em casa e que eram cativadas por esses evangelistas da falsa religião. Hoje, cativam homens, cativam mulheres, cativam os nossos filhos, cativam os nossos adolescentes, por meio de canais, por meio de páginas. O mundo mudou, gente. Antigamente a gente tinha medo da literatura, porque ela podia ser perversa. A gente tinha medo, quem sabe, de determinados indivíduos. Hoje essas coisas entram com uma facilidade sorrateira na nossa casa, por meio daquilo que se tornou o mais prático e o mais fácil, por meio desse mesmo YouTube que está transmitindo esse culto, chegam outros cultos nos ouvidos dos nossos filhos, imagens. Irmãos, nós precisamos ser extremamente cuidadosos, porque o zelo da falsa religião, seja essa falsa religião ateia, seja essa falsa religião secular, ele chega. Tomem conta e cuidem do coração dos seus filhos, porque a falsa religião é sorrateira, porque a falsa religião ela tem aparência de piedade, porque a falsa religião cativa muitas vezes nossos corações. Então, dentro dessa primeira parte do texto, eu quero trazer 3 alertas, 3 aplicações aqui que você deve guardar, lembrar nesse dia da reforma, nesse dia do Senhor. Primeiro, leia o mundo pelas Escrituras e não pela leitura dos olhos naturais que nós temos para ler o mundo. Acredite na Bíblia, não acredite no que os homens dizem a respeito do mundo. E aí então vem os alertas. Nós temos que estar alertas ao tempo em que nós vivemos, nós precisamos estar alertas à nossa própria conduta moral e religiosa, porque muitas vezes nós passamos a imitar o mundo na sua conduta moral. A imoralidade ela se torna tão ampla, tão aberta, tão clara, que a imoralidade passa a ser normal na nossa cultura, e nós, como parte da cultura, fazemos o quê? Abraçamos essa imoralidade, e serve como alerta também a nossa falta de zelo pela verdade. Foge também destes. Vamos para a segunda parte do nosso texto, que são as consequências dessa maneira do mundo agir. Verso 10 em diante. Vamos ler o texto da palavra. Diz assim: mas você, ou tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, e a piedade que eu vivi. Queridos, tudo que o apóstolo Paulo descreve nesses versos, do verso 10 até o verso 13, é o oposto da falsa religião. A falsa religião, ela tem aparência de piedade, mas não é piedosa. Ela fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ela não tem propósito de glorificar a Deus, ela não é paciente, ela cancela nas redes sociais rapidamente as pessoas, ela não é amorosa, ela não persevera, e ela não está disposta a ser perseguida, ela está simplesmente disposta a perseguir. Essa é a grande diferença. Esses são fatos da verdadeira fé.
perseguição e sofrimento nunca deveriam nos sobressaltar. E é por isso que eu digo, a igreja contemporânea tem muita dificuldade em ler a Bíblia e o mundo pelos olhos da Bíblia, porque cada perseguição que aparece a gente fica sobressaltado como se não fosse acontecer. A Bíblia diz o tempo inteiro, vai acontecer. Nós não deveríamos nos sobressaltar, nós não deveríamos nos admirar de sermos perseguidos e de ver os cristãos sofrendo. Por isso, é que no cristianismo verdadeiro, nós não temos uma mera religião, nós temos uma verdadeira piedade. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, você tem seguido de perto. Deixa eu falar uma coisa de pastor, muito fácil, né, pastor? A gente ficar aqui em cima do púlpito e vocês aí longe. Muito fácil. Difícil é eu chamar você para dentro da minha casa. Essa é difícil. Aliás, eu ouvi uma frase esses dias de uma irmã da igreja. Ela falou assim, pastor, eu sempre fui alertado para não me aproximar muito de pastores, porque senão a decepção seria maior. Que coisa mais horrível. Mas esse foi o conselho de um crente para uma crente. Queridos, nós temos que viver discipulado verdadeiro, nós temos que viver uns transparente diante dos outros. Nosso ensino, a nossa verdadeira doutrina, ela tem que corresponder à conduta e à nossa maneira de viver. Tem que ficar claro, tem que ficar explícito na nossa vida o nosso propósito. As pessoas têm que olhar para mim, têm que olhar para você e têm que dizer, esse é um indivíduo, essa é uma senhora, esse é um irmão, essa é uma irmã, esse é um jovem, essa é uma criança que quer glorificar a Deus na sua vida. Tu tens seguido de perto a minha fé. Fé, irmãos, não é só admitir e crer ou que Deus existe. Satanás acredita que Deus existe. Fé é confiar que Deus está no controle da história e está no controle da minha história. Por isso nós não ficamos exasperados, por isso nós mesmo no meio do sofrimento permanecemos. Tu tens seguido de perto o meu amor, e o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Tu tens seguido de perto a minha perseverança. Perseverança, meus irmãos, é o que vem como fruto da vida que nós temos em Cristo. Lê Romanos capítulo 5. Nós nos regozijamos no sofrimento, nós nos alegramos no sofrimento, porque o sofrimento nos ensina a viver a vida cristã de fato. Fruto da nossa vida em Cristo é uma vida cristã que nós sofremos e no fim aprendemos a perseverança e a esperança. É por isso que o apóstolo Paulo diz, Timóteo, você seguiu de perto as perseguições que eu sofri em Icônio, Listra, mas de todas elas o Senhor nos livra. Isso não significa que Paulo, nas suas últimas perseguições, não tenha sido morto e mesmo martirizado, como quase todos os apóstolos, se não todos eles. Mas no fim da história, ele foi livre. Por isso ele dizia, morrer é lucro. Perseguição vem, queridos. Nós temos que estar acostumados e saber que isso vai evidentemente acontecer. Então, qual é o modelo do discipulado bíblico? Quais são as pessoas aqui nessa igreja que você tem que olhar para elas e dizer assim, eu quero ser igual a esse irmão, eu quero ser igual a essa irmã, eu quero ser igual a esse jovem, eu quero ser igual a essa criança, porque existem crianças que são modelos de Cristo. Observe a postura moral, a piedade íntima, a responsabilidade pública, o amor visível, o caráter que tem força, o espírito apaziguador, no que depender de vós tem de paz com todos os homens, e os alvos claros, missão,
visão. Gente que olha para as coisas e fala assim: isso aqui glorifica a Deus, isso aqui promove o reino de Deus, isso aqui promove o amor de Deus, isso aqui promove o Evangelho de Cristo. Essas são as pessoas que nós deveríamos seguir. Essas são as pessoas que deveriam ser o nosso alvo. Essas são as pessoas que nós deveríamos olhar e falar assim: o orgulho não suplanta a vida dessa pessoa. Se tem uma expressão difícil de repetir na Bíblia, mas que todo crente deveria fazer, é dizer exatamente como Paulo: sede imitadores de Deus, assim como eu sou. Pai, mãe, que estão aqui, vocês têm coragem de dizer isso para os seus filhos? Porque eles são aqueles que conhecem a intimidade da sua casa. Tem coragem? Seu filho vê você adorar a Deus? Seu filho enxerga você pedir perdão? Seu filho enxerga você aqui na igreja contrito e quebrantado por causa dos seus pecados? Você pede perdão aos seus filhos? Sabe qual é a maneira mais fácil de perder os seus filhos? É se colocar na posição do fariseu. Dá a impressão para eles que você não peca, mas que eles pecam o tempo inteiro. Jovens, namorados, namoradas, noivos, vocês conseguem enxergar nesse que você vai se casar, ou esse com quem você pretende um dia ter laços, essas características? Porque é isso que nós precisamos na igreja contemporânea para vivermos reformados. Mas vamos adiante. Versos 14 em diante diz assim: quanto a você, ou de novo ele repete essa expressão, tu porém, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Queridos, aqui está o fundamento que nós recebemos, a Escritura de volta na nossa frente, sem os entulhos da tradição que impediam o povo daquela época de lê-la como era necessário. Deus não nos deixou órfãos. O Senhor Jesus subiu, mandou o Espírito Santo. Esse Espírito Santo inspirou a Escritura, e a Escritura é iluminada por esse Espírito, para que nós possamos viver dessa boa nova. É isso que o texto nos ensina. Além de seguir de perto e discipular, nós precisamos entender que é importante permanecer naquilo ou naquele fundamento que nos foi deixado. Esse evangelho que nós recebemos, ele foi profetizado, anunciado, executado pelo Filho de Deus. Ele foi pregado e muitos creram. Aliás, na família de Timóteo, esse é o exemplo. Ele foi evangelizado pela mãe, pela avó. A gente tem esse ditado, né, que é engraçadinho. Qual o papel de avô e avó? Estragar neto, né? Eu não quero estragar a sua piada, não. Mas papel de avô e avó é pregar o evangelho para os seus netos, é fazê-los conhecedor desse evangelho. A mãe e a avó de Timóteo fizeram isso. E ele diz que esse evangelho que Timóteo recebeu por meio de Paulo e por meio da sua própria família, era um evangelho pronto para torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Esse evangelho tem uma fonte certa, são as sagradas letras, são as santas escrituras, que na época de Paulo, na época de Timóteo, eram só o Antigo Testamento, diga-se de passagem. Mas o meu ponto, queridos, é: não receba nenhum evangelho de outra fonte. Receba o evangelho sempre das Escrituras.
Porque hoje está cheio de evangelistas das falsas religiões, pregando falsos evangelhos para ouvidos loucos, para ouvirem a mentira e abraçarem a mentira. Então o evangelho é sim boa nova, mas não é a última novidade do mercado. Evangelho é sim boa nova, mas não é a última modinha dos evangélicos. O evangelho tem fundamento, o evangelho tem história, o evangelho tem profundidade, o evangelho tem grandeza. Onde você vai encontrar o evangelho? Aqui, nas sagradas letras. Que Deus mantenha essa igreja, que Deus mantenha seus pastores, que Deus mantenha seus presbíteros, diáconos, líderes e todos os irmãos, sempre sendo o povo do livro, o povo que ama as sagradas letras. Por quê, queridos? Porque esse evangelho tem uma clara função e utilidade. É assim que o apóstolo Paulo então caminha para o fim, esse famosíssimo texto, a partir do verso 16: toda a escritura é inspirada por Deus. Deus se revelou ao homem, fez com que essa Bíblia chegasse até nós. Ele usou pessoas falhas, pecadoras, mas o processo da inspiração fez com que essa escritura fosse e chegasse para nós perfeita. Nosso trabalho hoje é lê-la, interpretá-la e confiar na sua mensagem, até mesmo quando ainda nossa mente tem alguma dúvida, porque ela é o fundamento que Deus nos deu. E essa escritura, então, que foi, na verdade, soprada por Deus e que nos chegou no Antigo e no Novo Testamento, é a escritura que deve nos guiar. Eu costumo dizer que esse texto, esse versículo, ele é a matriz da educação cristã. A matriz da educação cristã. Ele nos fala do pressuposto, nos fala da função e nos fala da finalidade última desse elemento. Pressuposto, função, finalidade e então um resultado. É isso que o texto diz. Qual é o pressuposto? Que Deus nos deu essa palavra. Essa aqui é a palavra de Deus. Esse foi o ponto da reforma, esse foi o sola escritura. Sem escritura eu não conheço a Cristo. Então preciso da palavra. Eu sei que eu tenho testemunho, quem sabe, verbal da igreja ao longo dos séculos, mas a verdade de Cristo eu conheço na palavra. Ela tem uma função, essa escritura é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Às vezes a gente tem um conceito muito reducionista, quando a gente pensa que a escritura é útil para o ensino, a gente fala, deve ser útil na escola dominical, né, pastor? Não. Ela é útil para o ensino na vida, ela é útil para a repreensão na vida, porque nós somos caídos, ela é útil para a correção, porque nós nos desviamos do caminho, e ela é útil para nos educar, para nos ensinar a ser homens, mulheres, velhos, jovens, crianças que são de Deus. E a gente conhece muito o verso 16 e pouca gente sabe de memória o verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Esses são os resultados, as consequências da operação dessa escritura na nossa vida. São os frutos verdadeiros. A fim de quê? Então nós que somos pais, aqueles aqui que são educadores, que são professores, nós que somos mais velhos e temos a obrigação de ensinar os mais novos, nós temos que lembrar que a base daquilo que nós ensinamos tem que ser a escritura, a fim de quê? E sendo nós servos dessa palavra, nós vamos servilmente ensinar outros a serem servos da palavra, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E aqui vem um outro problema, a gente tem um reducionismo no nosso conceito de boa obra. A gente acha que boa obra é só serviço diaconal. O que é boa obra?
ajudar as velhinhas a atravessar a rua, entregar a cesta básica, ajudar os mais pobres, quem sabe até um trabalho missionário, não, irmãos? Ainda que essas coisas sejam boa obra é ser bom, é ser bíblico, é ser crente, é ser fiel naquilo que Deus me deu para ser. Então, seja bom marido, seja boa mãe, seja um bom filho, seja um bom crente, seja um bom advogado, seja um bom dentista, seja uma boa dona de casa. Isso é boa obra. O que é que glorifica o nome de Deus? O que glorifica o nome de Deus é fazer aquilo que Deus nos deu às mãos com o caráter da verdadeira religião, conforme nós encontramos na Escritura, na Palavra de Deus. Veja o contraste do começo e do fim desse capítulo. Os últimos dias os homens serão o quê? Egoístas, arrogantes, avarentos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, e por aí vai. Mas o último verso diz o quê? Sejam servos de Deus. Perceba o contraste entre um homem que começa a se afastar da verdade por causa do pecado, que ama a si mesmo, para um homem que é de Deus, que é servo. Então, queridos, sempre que você encontrar qualquer desses adjetivos na sua vida, porque a gente gosta muito de olhar para a vida do outro, né? Egoísmo, avareza, coisas que às vezes podem ser muito sutis. Como eu preciso lutar com o meu orgulho? Você não tem que lutar com orgulho, não? Você não se sente facilmente ofendido pelos outros? Como a gente sofre isso na igreja? Quanta gente já saiu dessa igreja ao longo da história? Não, lá não me respeitaram, lá não me deram lugar, lá não me deram espaço, lá eu não pude fazer. E vão embora. Porque essas coisas aparecem na nossa vida constantemente. Eu costumo dizer que crente, respeita muito o Salmo 1. O Salmo 1 diz que o homem de Deus, o bem-aventurado, ele faz o quê? Ele não se assenta na roda dos... É verdade, sabe por quê? Porque a gente forma a nossa própria. Ela às vezes não dura nem antes de sair da porta de vidro. Eu não me sento com os escarnecedores, eu escarneço. Como eu quero ter os meus filhos obedientes, sem nunca pensar que eu mesmo fui desobediente aos meus pais. O homem de Deus, a mulher de Deus, não é assim, irmãos. Traição, atrevimento, convencimento e amizade aos prazeres são coisas que não cabem na vida do homem de Deus. O que a gente faz diante disso tudo? Em primeiro lugar, meus irmãos, se nós queremos continuar sendo reformados, nós precisamos, como igreja, reafirmar a autoridade das Escrituras. E reafirmar a autoridade das Escrituras não significa só dizer, essa é a palavra de Deus. Não, significa, eu me submeto a ela. Eu sou quebrantado por ela. É muito diferente de fazer uma afirmação. Para reafirmar a autoridade das Escrituras, nós precisamos aprender as Escrituras, seja um estudioso, seja um leitor, para a vida, para o ensino, e assim por diante.
Pela sua vida e pelo discipulado, proclame a autoridade das Escrituras. Na igreja, aplique a autoridade das Escrituras. E faça discípulos, gente que parece com Jesus, porque você quer se parecer com Ele. Isso vai fazer toda a diferença na nossa geração e nas próximas gerações. Eu vou dar um exemplo aqui agora, o pastor Cláudio não me pagou para isso, não tem nada, tá? A minha pergunta é a seguinte: vocês vão ter uma assembleia, eu já participei de assembleia de igreja, e eu acho que essa é pacífica, né, pastor? Tranquilo? Eu já participei de assembleia de igreja, logo depois do culto, em que as pessoas fechavam a Bíblia e diziam: agora não tem mais nada a ver uma coisa com a outra. Agora aqui sou eu. Agora aqui são minhas ideias. Costumo dizer, se você quer conhecer um crente mesmo, vê ele jogando futebol. E é por isso que eu não jogo, porque, né? Você quer ver um crente mesmo? Observe-o na assembleia da igreja. Você quer ver um crente mesmo? Observe as conversas que ele vai ter aqui dentro ainda nesse corredor e ali depois da porta de vidro. Você quer ver um crente mesmo? Veja como ele trata as Escrituras diante do seu cônjuge, diante dos seus filhos, diante dos seus pais. E que assim Cristo reforme a sua vida, para que a igreja dele continue sendo reformada pela palavra. Pai bendito, nós agradecemos muito por essa santa Escritura do Senhor. E nós rogamos, Pai, que pelo poder do Teu Santo Espírito, nossos corações sejam mais uma vez convencidos dessa bendita verdade. Nossas mentes, Pai, a mente dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, sejam mais uma vez feitos cativos da palavra. Abençoa esse povo, abençoa essa igreja, e dá, Pai, que sempre haja firmeza e verdade na Tua palavra. É a oração que fazemos no nome de Jesus.